Bom dia, queridos alunos do sexto ano, aqui é o professor Silvio, estamos em mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje com o assunto uma classe gramatical conhecida por advérbio, que morfologicamente está junto ao verbo. Essa palavra modifica ou acrescenta ou dá característica ao verbo, sendo ele em suas determinadas classificações. Pode ser na forma afirmativa, na forma negativa, de dúvida, modo, tempo, finalidade, e aí de causa, lugar, intensidade. São as classificações mais comuns que nós podemos dizer sobre o advérbio. Porém, também existe a locução adverbial, que também tem uma função muito importante nessa classe gramatical. Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, quero dizer a vocês, alunos do sexto ano, que na semana passada nós tivemos a nossa feira de conhecimento, feira de ciências, e que os alunos presencialmente apresentaram os seus temas e fizeram cartazes e entregaram. Vocês que estão em casa também têm que fazer essa apresentação. Vocês vão gravar um vídeo, né? Vão me perguntar um tema no privado, e aí eu vou passar o tema para vocês. Vocês vão criar um cartaz e tem que mandar um vídeo para mim até sexta-feira agora, valendo de 0 a 10. Isso vai valer para todas as disciplinas, como sempre foi nessa feira de ciências. Então, você vai perguntar a mim o seu tema no privado, e aí você vai apresentar, vai fazer cartaz, vai fazer um pequeno vídeo, né, um vídeo que dê para você explicar o seu tema, mantendo a calma, fazendo coerentemente a sua apresentação. Faça uma pesquisa minuciosa, grave esse vídeo e envie para mim para que possamos registrar a presença de vocês e avaliar a sua pontuação. É de extrema importância que vocês gravem esses vídeos até sexta-feira agora, prazo final de hoje até sexta. Então, assim que vocês assistirem a aula, perguntem já o tema do assunto da apresentação de vocês, para que eu possa responder o mais rápido possível, você elaborar e gravar seu vídeo para entregar até sexta-feira. Bom, recado dado, né? Vamos para a nossa introdução da aula de hoje. Advérbio. São palavras que acrescentam a um verbo, adjetivo ou outro advérbio circunstâncias de tempo, modo, lugar, companhia e entre outras formas de classificação. Os advérbios são palavras invariáveis, ou seja, que não se modificam. Veja agora como os advérbios também podem se referir a adjetivos ou a outros advérbios. Então a frase que você vai ver agora, vai ver o advérbio completando a circunstância ou de outro advérbio ou de um adjetivo, que principalmente são os que eles vai mais atuar, além do verbo. Então, vamos conhecer um pouquinho para vocês identificarem o advérbio. Eu estou muito feliz. Então, estou é verbo, certo? E junto ao verbo tem a intensidade. Estou muito. Advérbio de intensidade. Feliz. Porém, esse muito aqui não é para o estou, e sim para o adjetivo feliz. Então, ele está dando grau aumentativo, a intensidade do meu adjetivo. Logo, nós temos um advérbio que está dando circunstância a um adjetivo. Então, ele está dando uma circunstância de intensidade, expressando o grau da intensidade de estar feliz. No segundo exemplo, nós temos eu fico, do verbo ficar, exatamente aqui. Então, quando eu digo fico do verbo ficar, nós temos um verbo, né, transitivo. Fico aonde? Vai precisar de um complemento. Exatamente aqui. Esse exatamente aqui é nada mais do que uma locução adverbial de lugar. No caso, o lugar que ele vai estar presente é aqui. Ele vai ficar exatamente parado nesse exato lugar, nesse exato local. Então, exatamente é o advérbio que está sendo classificado com a locução aí, marcando o verbo, que é o verbo ficar, completando o sentido do verbo com o advérbio aqui, que é o lugar. Então, exatamente aqui. Nós temos uma locução
adverbial aqui, ó, exatamente aqui. Os advérbios podem ser formados por uma palavra como hoje e quando, ou por duas ou mais palavras. Nesse caso, temos as locuções verbais. Então, muito, intensidade, exatamente aqui, locução. Para ficar bem claro para vocês que ele pode vir com uma palavra ou com duas ou mais palavras. Classificação dos advérbios. Os advérbios e as locuções adverbiais recebem classificação de acordo com as circunstâncias ou o sentido que expressam. Vejam alguns exemplos no quadro do slide a seguir, ou na página que vocês também têm no livro, que vai ficar para a exemplificação de vocês. Então, nós temos aí advérbio, significado. São palavras que modificam o sentido do verbo, do adjetivo e do advérbio. Elas indicam uma circunstância, podendo ser tempo, intensidade, lugar e etc. Então, vamos lá. Circunstâncias. Advérbios. Circunstância de lugar. Os advérbios são aqui, longe, perto, junto, acima, ali, lá, atrás, à direita, à esquerda, embaixo, entre outras. Entre outras porque mostrou o sentido de lugar, é um advérbio de lugar. Tempo. Breve, cedo, tarde, já, agora, outrora, imediatamente, ainda, hoje, amanhã e entre outros. Ordem. Depois, primeiramente, ultimamente. Modo. Assim, bem, mal, depressa, devagar, melhor, pior, bem, rapidamente. São advérbios de modo. Intensidade. Muito, pouco, mais, menos, tão, bastante, quanto e entre outras. Afirmação. Sim, certamente, deveras, com efeito, realmente, efetivamente, sim, certo, claro, são todos exemplos de advérbio de afirmação. Negação. Não, qual nada, tão pouco, nunca, nem absolutamente. Dúvidas. Talvez, provavelmente, porventura, possivelmente. Inclusão. Inclusivamente, até, também, mesmo, ainda. Exclusão. Apenas, somente, exclusivamente, salvo, senão, simplesmente e só unicamente. São os advérbios e suas locuções. As produções cinematográficas podem superar as expectativas do público ou também não agradar tanto. O texto a seguir é uma resenha crítica de um filme, um gênero muito procurado, que é o que nós iremos conhecer agora e na aula que vem, amanhã, sobre resenha crítica. A gente finaliza ali a parte de advérbios com as classificações e já entramos no gênero resenha crítica. O texto que a seguir é uma resenha crítica de um filme, um gênero muito procurado por quem pretende conhecer algumas características de um filme antes de assistir a ele. Um exemplo é o filme Extraordinário, Por um Mundo Mais Gentil. O período escolar nunca é fácil, só uma sinopse. Seja pelas dificuldades inerentes de aprendizado, aliadas à pressão em não ser reprovado, ou mesmo pelo convívio com completos desconhecidos, sem os mimos típicos da vida em família. Independente dos problemas enfrentados, trata-se de um imenso aprendizado sobre como se comportar em sociedade, para o bem e para o mal. Em uma narrativa, os personagens costumam ser classificados da seguinte maneira: os protagonistas, que são os personagens principais de uma trama, os antagonistas, que são personagens oponentes ao personagem principal, que é o protagonista, e os secundários, personagens que têm menos destaques. Tem menos destaques na história, também conhecidos como os coadjuvantes. Finalizando a nossa aula de hoje, vocês irão fazer a leitura do capítulo 12 das páginas 79 e 80, onde tem essa parte de texto, né, que fala sobre o filme, né, a resenha crítica,
e responder os exercícios das páginas 76, 77, 78, 81 e 82. A 81 e 82 já é envolvendo resenha crítica. 76, 77, 78 é referente a advérbios. Então é importante vocês estudarem e responderem essas páginas. Após finalizarem essas páginas, envie as fotos para registrarmos a presença de vocês na aula de hoje. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje, tenha sido bastante enriquecedora para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula do professor Silvio Cavalcante.